Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aí para mais uma entrevista na nossa série. E essa semana a gente está com um convidado muito bacana, o Carlos Busch. Ele é vice-presidente de vendas do Salesforce, uma das maiores empresas aí de tecnologia focado para marketing do mundo. Tem um conjunto de soluções voltadas para marketing que consegue atender clientes de todos os segmentos, tipos e tamanhos. Ferramenta espetacular e é um prazer te ter aqui. Bem-vindo, Carlos. Obrigado. Eu que agradeço o convite, André. Maravilha, vamos lá começar então. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: a gente está vivendo esse cenário aí de pandemia, muitas mudanças acontecendo, as empresas tendo que se adaptar, algumas sofrendo mais do que as outras. Normalmente as empresas de tecnologia, como é o caso de vocês, sofrem um pouco menos por já ter uma cabeça mais digital, ter facilidade de se adaptar a esses contextos mais digitais. Mas o que você consegue compartilhar com a gente que vocês tiveram que fazer e que mudou no planejamento de vocês para 2020? Não, perfeito. Acho que, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado para quem está nos assistindo, espero que esteja todo mundo bem aí. Bem, a Salesforce, na verdade, desde quando começou a surgir a pandemia mais fortemente no mundo, né, e a gente, por ser uma empresa globalizada, bem descentralizada, a gente já começou a fechar os escritórios conforme foi identificando qualquer possibilidade de risco para os colaboradores e no ecossistema, né. Então, a gente está aí cerca de 70 a 80 dias aí já com as operações físicas, né, fechadas. Alguns lugares do mundo estão em plano de reabrir agora já. E, na verdade, quando a gente olha para dentro da companhia, acredito que muito pouca coisa mudou, né, no sentido profissional, né, de execução. A gente já é uma empresa descentralizada, já usa as ferramentas digitais que permitem o trabalho remoto, trabalho virtual, que de certa forma, até mesmo que a gente trouxe ao mercado em 99, né, a forma de usar um CRM, um e-commerce, sem depender de infraestrutura local, né. Então, se eu olhar para dentro de casa, eu acho que só tem os grandes impactos pessoais, anímicos, né, de não ver um colega, de ter aquela conversa de corredor, etc. E, obviamente, isso também faz muita diferença, né. Quando a gente olha para o mercado, nosso planejamento e assim por diante, o que eu posso colocar é, assim, sem abrir números, obviamente, a empresa, ela, dentro das tecnologias e a forma de mercado que a gente atua, a gente está conseguindo conduzir, digamos assim, dentro de um modelo aceitável e adequado, tá? Obviamente que algumas indústrias têm um impacto maior do que outras, né? E o que a gente teve como diretriz global desde o início, e principalmente aqui na América Latina, um foco muito grande, foi de ter uma empatia forte junto aos nossos clientes, de buscar da melhor forma como a gente poderia apoiar eles nesse momento. A gente adequou rapidamente ofertas, a gente criou produtos especializados, por exemplo, para controlar a reabertura de loja, para controlar picos de epidemia junto aos funcionários de clientes. A gente adaptou solução para vender de casa, trouxe melhores práticas de marketing digital, principalmente para as companhias usarem de uma maneira adequada e não, eventualmente, criar algum ruído na comunicação dos clientes. Então, de certa forma, a gente está ainda, não posso dizer que a gente está maduro nisso, porque a gente está num momento de estabilização na sociedade, né? Mas a gente está tentando, dentro do possível, tornar o dia de hoje o novo normal sempre, né? Cada dia a gente acorda o novo normal nosso aí nessa luta aí constante de apoiar os clientes na melhor forma de conviver com esse tipo de desafio. Ô Carlos, e como é que vocês conseguem, cara, serem tão rápidos assim, por exemplo, você comentou aí de 3 produtos que vocês adequaram para o momento, né? Porque esse é um desafio que a gente vê muito dos nossos clientes. É claro que depende do grau de maturidade digital, alguns conseguem se adaptar mais rápido, outros menos rápido, mas o que faz vocês como companhia ter essa capacidade de se adaptar tão rápido e entregar valor tão rápido de volta para o cliente? Antes de responder, até para complementar a questão dos produtos, fica o convite de quem tiver interesse de ver. Existe um site chamado work.com, né, ou no próprio site da Salesforce, e lá tem todo um white paper, são dezenas de conteúdos lá que podem apoiar as companhias, tá? Como é que a gente tem tido essa eu acredito que é muito baseado nos valores que a empresa tem, né? A Salesforce, sem dúvida alguma, é a empresa que usa, de fato, os valores da forma mais sólida que eu já interagi profissionalmente, né, como colaborador.
uma empresa que leva muito a sério a questão de satisfação de cliente, a transparência, né? Então, eu acho que o que a empresa se preocupou muito quando surgiu não foi olhar para si, puxa, como é que eu vou me ajustar? E sim olhar assim, puxa, os nossos clientes vão passar uma dificuldade, como é que a gente vai ajudar eles, né? Então, a gente alocou o time de P&D imediatamente para apoiar essas questões. A gente tem um ecossistema de parceiros muito relevante que torna a Salesforce uma empresa muito bem posicionada, que também se predispor a ajudar. Eu acho que é empatia, né? A gente teve, talvez, a gente tem, né, uma liderança muito empática com a sociedade. O próprio presidente fundador, ele é uma das pessoas bem conhecidas exatamente por esses valores práticos dele, né, a questão de meio ambiente, a questão de devolver à sociedade, e são valores que a gente trabalha no dia a dia aqui, tá? De verdade, assim, toda decisão que a gente busca tomar no dia a dia, ela sempre parte do princípio que a gente está fazendo o melhor para o nosso cliente. Então, é meio que imediato, né? Obviamente que todos nós, como pessoas, a gente, no momento que em cada país, em cada cidade, nós sofremos o impacto, né, dessa espécie de lockdown que a gente teve, essa questão de ficar em casa, etc. Todo mundo, de uma maneira ou outra, teve algum impacto, né? Eu mesmo falo por mim, eu assisti, acho que 10 dias depois que eu estava em casa, eu ainda estava com aquele mindset pensando assim, puxa, vou esperar as coisas voltarem ao normal para eu fazer tais atividades, né, ou ligar para um cliente, né? E o Simon Sinek, ele fez uma conversa com o time dele, que ele compartilhou na internet, uma conversa, acho que não deu 10 minutos. E eu vi ele falando com o time dele, dizendo, olha, eu não espero voltar a fazer o que eu fazia antes, nem vocês, então... E aquilo eu comecei a pensar, pô, eu tô 20 anos nesse mercado, trabalhando com CRM, com marketing, com e-commerce, e é a primeira vez que eu me senti desatualizado, porque eu tô sempre buscando a inovação para os clientes. E aí, isso me criou um choque, porque eu estava sempre esperando o novo normal. Quando vai ser o dia D? Não existe dia D. O novo normal é hoje. Amanhã vai ser outro normal. A gente não tem mais essa expectativa de que do dia para a noite abre-se as portas e todas as empresas voltam ao novo. Não. A gente tem um desafio novo para enfrentar. Então, acho que essa cabeça também ela é importante para a gente acelerar, né, as decisões que são importantes nesse momento. Se a gente também ficasse achando, será que vai dar certo ou não vai dar certo, a gente ia deixar de atender empresas que precisam muito da gente, né? E você é um cara otimista em relação ao que vem por aí, o futuro e tal? Uma boa pergunta, né? Eu sou otimista, por essência, né? Eu acho que só tem que ter um cuidado e uma responsabilidade da forma do otimismo que eu vou colocar aqui, né? Nós temos uma sociedade que a gente passou um período muito grande aí na era da quarta revolução industrial, como muitos falam, a era da digitalização, né? E que trouxe inúmeros desafios para a nossa sociedade e inúmeras oportunidades, né? A gente transformou muita coisa. Talvez o que aconteceu nos últimos 15, 20 anos talvez não, com toda certeza, é superior a qualquer inovação que teve nos últimos 80, 100 anos, né? O que acontece é que agora, eu diria que essa pandemia, o que ela fez foi acelerar, talvez, os planos futuros de muitas companhias, ou corroborar as decisões corretas de algumas companhias que já tinham tomado antes, né? Algumas com mais sorte, outras com menos sorte. Mas, na verdade, a gente tem um momento que a gente acelerou. Eu não vejo o mundo do caos. Eu não vejo o caos. O que eu vejo é um desafio maior sobre conceitos que antes a gente esperava um tempo maior de educar as pessoas, né? E aí olhando sempre empresa para o consumidor, né? E que hoje é explícito. Vou pegar o exemplo, né? O marketing, por exemplo. O marketing está passando por uma transformação muito forte. Hoje a gente está falando de um marketing muito mais focado em modelo de conceito, num lado muito mais de oportunidade de como retornar à sociedade, de estar presente, de ser empático, né? Não só falar em venda. Se eu vou abordar algum cliente agora para tentar vender, eu certamente vou errar, né? Então, são analogias que, talvez, com o tempo, elas seriam mais leves para serem enfrentadas e a gente acelerou. E talvez não, com toda certeza a gente já está vivendo tranquilamente a quinta era, aí, que é a era da inteligência, eu diria, né? Que a gente vai precisar ser melhor do que a gente estava sendo, né? Mas eu sou otimista. Legal. E os clientes de vocês que estão nessa fase, eu imagino que vocês também devem ter clientes em todas as fases de maturidade digital, claro. E devem ter vários clientes que nesse momento passaram a ter a transformação digital como prioridade número 1, porque é questão de sobrevivência, né? Como é que vocês suportam esses clientes? Como é que vocês ajudam eles a
embarcar nessa transformação digital e executar da melhor maneira possível. Não, exato. Eu acho segmentar, porque não existe, eu não vou dizer um remédio, que a gente não tem essa pretensão, mas não existe talvez uma sugestão de estratégia para todas as companhias igual, né? Cada companhia eventualmente tem que ter uma estratégia diferente. Então, existe um grupo de companhias que já eram nossos clientes, já operavam, e a gente rapidamente buscou modelos que a gente pudesse mitigar as dificuldades. Então, a gente teve clientes que do dia para a noite eles perderam 90% do faturamento, 95% do faturamento. Então, nisso a gente teve que, vou dar um exemplo, a gente tem lojistas com 4, 5 mil vendedores de loja física, que era o modelo predominante para essas companhias, em que a gente tinha tecnologias para melhorar as estratégias de aquisição de audiência, etc. Mas no momento que fecharam essas lojas, de maneira quase que instantânea no Brasil, trouxe um desafio novo. Então, a gente teve que adequar os nossos produtos de clienteling, né, de atender melhor um cliente em loja, para fazer o sell from home, né? Como é que um vendedor que antes tinha uma educação de receber um cliente numa loja e conduzir ele para fechar o pedido, agora ele tivesse a capacidade e a instrução da companhia remotamente de fomentar o desejo de compra do cliente, né? Então, isso é um tipo de abordagem que a gente adotou, né? Esse tipo de acelerador e um ajuste aí de condução. Existe um outro público, que é o público que talvez vivesse dos mesmos mercados que esse, mas não eram nossos clientes. Então, o que a gente fez foi tentar colocar para o mercado rapidamente, olha, conta conosco. A gente teve inúmeros casos de que a gente viabilizou, inclusive com empatia econômica, de como viabilizar para as companhias tal, porque não era a hora, e a diretriz nossa da companhia foi muito forte, né? Não é hora da gente pensar na gente, é hora de pensar na sociedade, né? A gente tem que... A Salesforce tem um slogan muito forte, que é doing well, doing good, né? Ou seja, fazer bem, fazendo bem. Então, de nada, eu não posso ser oportunista nessa hora. Essa hora eu tenho que, na verdade, estar mais próximo dessas empresas. Então, a gente teve um movimento, obviamente, comercial, mas teve um movimento de tentar ser mais educativo até do que foco da venda pela venda. E tem um terceiro público que a gente apoia muito mais em conteúdo, em estratégia. A gente fez várias conferências com clientes. Eu falo por mim, eu trabalho um foco muito grande no varejo de bens de consumo, que são talvez uma das principais indústrias afetadas, né? E o que a gente fez foi muito material para que apoiasse eles. Mesmo que muitas vezes as empresas, até pelo tempo que elas tinham de resposta, elas acabavam optando por soluções caseiras ou soluções de players que a gente respeita no mercado e que eventualmente a gente poderia até oferecer algo melhor, mas a gente apoiou a estratégia porque, puxa, a empresa precisa resolver, em uma questão de uma semana tinha que tomar uma decisão. E agora a gente está junto com essas empresas para como é que eu vou colocar para vocês? Porque, assim, a gente tem que encarar que hoje já é o novo normal, né? Então, assim, empresa que não estava no e-commerce, passou a estar no e-commerce, puxa, ótimo. Não tinha estratégia de marketing digital, passou a ter jornada, estratégia, valorização one-on-one, ótimo. Pois bem, mas ela vai se diferenciar daqui a 2, 3 meses no mercado, porque, teoricamente, todo mundo vai mover do mesmo jeito, né? Então, a gente precisa garantir que a empresa esteja usando a melhor estratégia, né? Então, a gente entra agora, se eu dividisse o momento em 3 grandes grupos, que é o que o nosso material coloca lá no work.com, o primeiro foi a estabilização, que é isso que eu acabei de comentar. O segundo agora vem a nossa estratégia de reopen. Alguns países do mundo já estão reabrindo, a gente já está executando, o Brasil já tem uma sinalização e uma esperança, né, que isso está mais próximo. Aí entram as estratégias de como tornar essas empresas mais diferenciadas para chegar no estágio 3, que é voltar a crescer, né? Então, de certa forma, é assim que a gente tem agido aí nos últimos 2, 3 meses aí. Muito legal. E você comentou algumas vezes sobre comunicação, tom de comunicação, o que precisa ser, como que as coisas precisam ser comunicadas nesse momento onde as pessoas estão mais sensíveis, não ser tão vendedor. Exato. E tal. O que você consegue compartilhar com a gente sobre, assim, onde é que está essa linha entre ter uma comunicação pesada e ruim e servir bem o cliente? Como é que você encontra o equilíbrio para poder comunicar de forma correta agora? Eu acho que, acima de tudo, toda e qualquer companhia, e aí eu não estou falando de tamanho, tá? Eu estou falando de uma loja que tem 3 funcionários, pequena lá, que atende clientes, até as grandes corporações, todas elas, o desafio é o mesmo. O desafio que a gente vê numa sociedade, como é que eu vou colocar assim para vocês? Imagina que eu fosse colocar em camadas. A gente veio numa sociedade que começou criando
insumos, né, o segmento de matéria-prima, depois a gente começou a criar bens de consumo, depois a gente começou a criar serviços, sempre com área de especialização, né, e hoje a gente vive o mundo da experiência, né, tudo que está abaixo de gerar experiência é commodity. Então, no momento que todo mundo no mercado passou a ter um commodity, ela vai ter que buscar uma experiência diferente para poder catequizar, conquistar o cliente a querer comprar aquele produto daquela marca. Seja por posicionamento do mercado, por conceito, aí é a estratégia de cada um, né? O que eu coloco muito forte é que a tecnologia pela tecnologia não é o meio, melhor, ela não é o contexto que vai diferenciar uma empresa. Ela é, sim, algo que pode limitar a companhia e pode dificultar. Agora, a estratégia, ela está acima de tudo isso, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês que eu mesmo vivi, né? Antes do fechamento, eu fui olhar um par de tênis numa loja, que é um cliente nosso global, até, mas por coincidência, tá? Não fui com esse interesse, e olhei o tênis e tal, mas no fim eu fiquei com uma dúvida e acabei optando por não fazer a compra naquele dia. 2 dias depois fechou o comércio, e eu acho que, se eu não me engano, uma semana, 10 dias depois, a vendedora que me atendeu na loja, ela entrou em contato comigo. Mas ela entrou em contato comigo com um teor completamente diferente das dezenas de mensagens de e-mail, de SMS que eu recebi. Todo mundo gerando um compelling que vale a pena comprar porque está mais barato, porque o frete está grátis, etc. Eu entendo que existe um percentual muito grande da população que vai comprar por isso, né? Antigamente a gente falava que isso era uma estratégia de marketing, que era o spray and pray, né? Eu mando para todo mundo e fico rezando para ver quem volta, né? É um modelo que deve dar dinheiro porque se continua fazendo. Agora, quando eu trabalho numa empresa que quer gerar experiência, essa empresa, a primeira coisa que foi perguntar: está tudo bem contigo, Carlos? A mensagem foi essa: está tudo bem, a gente fechou a loja, vai querer dizer que a gente está à disposição, quer saber se está tudo bem com a tua saúde, precisa de alguma ajuda, olha, a gente tem alguns canais que podem te ajudar, etc. Nisso, gerou já uma empatia diferente. Eu não tinha recebido nada igual. Talvez tenham dezenas de empresas fazendo, eu não tive a oportunidade de ter o touch, né, com elas. Mas essa fez isso. Mas fez isso por quê? Porque ela tinha toda uma bagagem de informação, ok, isso é importantíssimo para tomar decisão, mas ela teve a estratégia correta. O final da história é que 3, 4 mensagens depois eu acabei comprando o tênis, no momento que a gente, teoricamente, não era o principal produto que fosse comprar. Mas é porque, realmente, eu já tive uma predisposição em comprar, e a empresa soube me conduzir. Então, eu coloco assim que é muito mais estratégia do que tecnologia. Por que eu falei do pequeno varejista? Porque essa hora ele pode pegar o caderno, o CRM de antigamente, né, que é o caderno de registro de mercadorias, né, e ele pegar e olhar assim: o Carlos, eu vou ligar para o Carlos ver se ele está tudo bem com ele. Ele pode ligar. Por que não liga? Né? Então é um pouco disso que eu falo. Às vezes a gente fica buscando justificativos do porquê a gente não gera uma experiência melhor, onde na verdade eu posso fazer do jeito que eu achar por bem fazer. E posso sim dar para o Carlos um benefício financeiro nessa hora, para motivar ele, porque comprar agora e não comprar depois, né? Mas a forma da abordagem é importante. Por isso que as plataformas de marketing, elas evoluíram muito nos últimos anos, né? A gente fala de jornada há bastante tempo, mas hoje em dia não é mais jornada de grupo, agora é jornada one-on-one. Eu espero receber o e-mail com o SMS, ou push, ou o canal que a empresa definir de interação, ou que eu escolher como consumidor, da maneira mais adequada a mim, porque a moeda mais importante para o marketing hoje é a atenção, né? Então, como é que eu gero atenção para o Carlos? Será que é um anúncio no YouTube? Será que é no Google? Será que é uma mensagem de SMS? Aí é o desafio de cada um, né? A tecnologia, ela só vai ser o meio de poder dar escala a isso e obviamente, umas mais, outras menos, né? E Carlos, você acha que, aí uma opinião mesmo, que é difícil de prever o que vai acontecer, mas você acha que o papel do vendedor, principalmente, estou falando do vendedor de loja física, ele vai mudar no futuro? Porque eu vejo que hoje, esses varejistas todos que estão com suas equipes paradas, passaram agora a incumbência deles de continuarem vendendo através de canais digitais e tudo mais. Mas muito do tempo de muitos desses vendedores que estão nas lojas físicas, eles estão parados esperando chegar um cliente, sendo que eles poderiam estar fazendo esse processo que você acabou de comentar, talvez de tentar efetuar uma venda, mas talvez de criar uma conexão, aparecer para um cliente de novo, perguntar como é que ele está e tal. Você acha que o digital ali na vida do vendedor vai ser presente o tempo inteiro com ele, a partir no momento em que as coisas voltarem as lojas estarem abertas e funcionar? Se a gente for olhar, né, André, já é agora, né?
porque quem não está fazendo não está trabalhando, né? O único caminho, a gente vem do mundo, né, que muita gente falava que a tecnologia ela estava distanciando as pessoas, né? A gente só está hoje aqui mantendo a economia ainda acontecendo, nós aqui conversando, gerando conteúdo pela tecnologia. Então, a tecnologia, na verdade, ela tem sido, nos últimos anos, a plataforma de viabilizar que os negócios ganhassem uma escala maior, e, sem dúvida nenhuma, agora, a economia de low touch, né, que tanto se fala, a predisposição agora é que as empresas tenham isso. Eu não vou dizer que é do dia para a noite, porque tem empresas que ainda talvez a ficha não caiu completamente, né? Tem empresas que têm uma dificuldade maior de qualificar a mão de obra que tem. Mas o fato é que todo ser humano tem a mesma capacidade em aspas aqui, de poder se adaptar à mudança, né? Então, eu não vejo como uma companhia não utilizar a tecnologia hoje para o pessoal de loja. Eu não sei os percentuais de tempo, eu vou chamar ocioso, que não é, obviamente que as pessoas devem estar fazendo alguma outra tarefa, mas a gente tem muitos clientes no mundo, a gente tem a Salesforce, não sei se todo mundo tem a visão, né? A Salesforce hoje ela é protagonista não só em CRM para vendas e atendimento, mas a gente é o líder do mundo também em marketing digital e e-commerce, né? E-commerce B2C, B2B. E a gente tem muito cliente global e muito cliente aqui no Brasil já hoje que utiliza os nossos produtos para, enquanto o vendedor está parado na loja, por exemplo, ele tem no celular dele ou no device, aí depende da estratégia de cada empresa, a lista de clientes importantes, que era importante ele mandar um e-mail hoje dizendo assim, Carlos, parabéns do aniversário hoje, queria só te dar felicidade. Ou mandar, Carlos, tu comprou esse par de tênis semana passada, deu tudo certo? Quer fazer algum ajuste, trazer aqui, trocar? Ou seja, o tempo que o profissional não está executando o atendimento, ele está recebendo digitalmente uma lista de tarefas que ele possa estar fazendo isso. Então, isso faz, mas não é fazer por fazer, é fazer de um jeito diferente, que gera uma empatia grande entre o vendedor e o cliente. Porque esse é o diferencial da loja física, não é só sair com o produto embaixo do braço, né? É sentir o produto, é ter o atendimento, tem um contexto. Então, o vendedor que tiver dificuldade para se adaptar a ser mais, eu não ia dizer nem vendedor, eu ia dizer o atendente, né? Que tiver dificuldade de se tornar de fato um vendedor, ele provavelmente com o tempo ele vai deixar de ter oportunidade, né? Obviamente que eu não posso dizer isso vai acontecer daqui a 1 ano, 3 anos, 4 anos, eu posso dizer o seguinte, hoje já é assim, agora cada dia que vai passar a gente vai tornar o mercado, digamos assim, mais diferenciado para os protagonistas nesse sentido, né? Legal. E você tocou num outro ponto também que eu queria explorar um pouco com você, que é o seguinte, assim como vocês, a Raccoon atua em todos os segmentos, mas a gente tem uma presença bem significativa no varejo também, provavelmente o setor que a gente mais tem cliente hoje em dia. E o que a gente vê da maneira do varejo pensar, é claro que está amadurecendo, está mudando, mas ainda tem um caminho longo para percorrer, e a gente ainda vê como o jeito mais comum de se pensar é olhar para o cliente de forma transacional. Né, então, uma das métricas que são a mais acompanhada, a mais reportada é o ROI, por exemplo, né, quanto que essa campanha me trouxe de retorno, que é uma métrica, vamos dizer, ingênua, né, porque tem tanta coisa por trás que faria mais sentido acompanhar e medir, e a Raccoon, ela tem batido muito numa tecla que é a seguinte: o marketing digital vai ficar tão competitivo que se você olhar para essas métricas que são simplistas demais, você não vai conseguir extrair valor o suficiente do seu cliente, da sua campanha, você vai começar a diminuir o orçamento, ou você vai manter, e o seu concorrente que está extraindo valor vai ser muito mais agressivo, vai ter chance de investir muito mais, porque ele consegue ver que aquele cliente não me trouxe um ROI de 10, ele tem um lifetime value, o produto que ele comprou tem uma margem melhor e tal. A minha dúvida é a seguinte: por que você acha que a gente ainda está nesse grau anterior de maturidade e não conseguimos migrar para um modelo de acompanhamento e métricas que fazem mais sentido, né? Eu diria o seguinte, André, tudo quando a gente comenta por que as empresas estão assim ou diferente, é porque a gente olha sempre a média, né? Na média é isso que acontece, né? E a média não é nada bom, né? A média, ela nos joga para baixo, ela é ordinária, né? Talvez esse seja um erro do mercado. O pessoal fica olhando como a média se posiciona e não olha como os protagonistas se
posiciona, né? E aí é fácil, aquele protagonista, ele só faz isso porque ele tem capital, porque já tem um brand. Não é bem assim. Claro que muitas vezes isso influencia. Mas eu vou pegar esse exemplo que você trouxe, que para mim ele é super importante. Como é que eu vou colocar para você? A cabeça, ela ainda é baseada no modelo antigo, só que nos canais novos, né? Então, o ROI, claro que o ROI é importante para qualquer business, né? Eu tenho que ter retorno sobre investimento, porque o nome já diz, é um investimento, não é uma despesa, né? Agora, nem todo retorno eu consigo calcular no prazo normalmente que anteriormente se tinha. Exemplo agora, quem está fazendo marketing agora de gerar empatia, de gerar uma marca de presença próxima do consumidor, é uma campanha que está gerando um benefício de gerar preferência nesse cliente daqui a 2, 3, 4 meses. Não agora, né? Porque talvez eu, se fosse um empresário do varejo, essa é a hora, se eu obviamente não tiver, além de me preocupar em fazer girar um pouco a empresa, eu faria um marketing de estar próximo do cliente para que ele, a hora que ele quiser comprar, ele vai lembrar de mim mais do que do meu concorrente. Porque a experiência, ela vai ser importante, né? Então, assim, a gente tem, aí, falando de tecnologia, a gente tem um produto hoje no mercado, e eu não quero ficar falando da empresa nesse sentido, mas a gente tem um produto no mercado que une os dados online e offline e mostra exatamente o ROI das campanhas. Mas mostra mais do que isso. Eu consigo hoje saber o ROI não da campanha, eu consigo saber o benefício que aquele grupo de cliente ou aquele cliente está me dando. Eu sei dizer que um e-mail marketing que eu gerei numa campanha influenciou numa venda na loja física. Isso é fundamental hoje, né? Então, as soluções de CDP, solução de Customer 360, esse business do marketing é a nova versão de que um gestor de marca, um gestor de varejo deveria se focar. Se ele tem que abrir mão do ROI ou não, é difícil para mim, porque eu não sou, não estou na cadeira dele para tomar essa decisão. Mas posso dizer o seguinte, se analisar só o ROI, vai ser uma empresa que faz as melhores campanhas frente a quanto bota, quanto volta, mas daqui a pouco a empresa quebra porque não gerou o dinheiro que precisava gerar, né? Ou não fidelizou os clientes que precisava fidelizar. Então, se eu olhar só dessa forma, eu posso cometer o erro. O que eu sempre coloco, e eu reforço, é assim, esquece a média, olha os melhores. O que o melhor faz? Então tá bom, eu vou melhorar um pouquinho do que ele faz. Eu não preciso fazer uma disrupção na minha indústria, mas faz melhor. Exemplo, eu tenho uma empresa com 2.000 vendedores. Se eu pedir para cada vendedor fazer uma ligação por dia, são 2.000 pessoas que eu estou impactando hoje diretamente, de forma personalizada e adequada. Pensa, é uma coisa simples. Se eu tenho 1.000, 2 ligações, as mesmas 2.000 pessoas. Então, as empresas, elas têm que entender que a forma hoje é a experiência. Eu bato muito forte nisso. Para nós, fornecedores de tecnologia, eu poderia vir com um discurso e dizer o seguinte, não, cara, compra a solução de tecnologia que vai resolver todos os problemas. E, na verdade, o que eu quero colocar para as empresas é exijam uma visão estratégica e que os fornecedores de tecnologia acompanhem vocês. Porque aí sim a empresa vai se tornar protagonista. E não tem, hoje em dia, não tem limitação alguma para a sua empresa daqui a 2, 3, 5 meses virar protagonista, né? Agora, o mercado meio que deu uma resetada em muitas variáveis, né? Então, é um bom momento de se aproximar do consumidor e pensar, talvez fora da caixa um pouquinho nesse tema aí, né? Perfeito, e é muito legal esse posicionamento de vocês como empresa de tecnologia, de mostrar que a tecnologia é uma ferramenta, mas ele não é um fim, né? Não adianta você só trazer a tecnologia, se não tiver, de fato, uma estratégia consolidada por trás, tecnologia não serve para pouco, né? Vai acabar dando mais dor de cabeça. E Carlos, da parte de nós aqui da Raccoon, nós somos muito defensores das estratégias de CRM, a gente vê muito valor, mas a gente ainda tem dificuldade de convencer os clientes a integrar melhor as estratégias de CRM com o resto das outras estratégias de marketing digital. Vocês veem isso acontecendo também com frequência? E o que vocês conseguem fazer para fazer com que essa integração aconteça de maneira mais fluida? Sim. A gente vem do mundo a gente vem de uma sociedade que existiam as empresas consolidadas num lugar só, aí depois descentralizou, né? E agora a gente vive um mundo misto, onde, na verdade, as áreas acabam tendo sub-áreas, etc., o que afasta muitas vezes vendas de marketing, ou até mesmo o próprio marketing com visões diferentes. E aí a gente tem os grandes termos, o CRM, o CDP, o marketing digital, etc. Eu acho que o ponto da gente chamar isso tudo é colocar o seguinte: o maior desafio das companhias é ela ter o que a gente chama da visão única do cliente, né? Ela tem que ter uma preocupação que, se eu entender o Carlos como é o Carlos, eu posso, entre todas as interações, isso faz uma grande diferença.
O problema é que as empresas, elas olham para si, né? Elas olham para os seus processos. Então, vou dar um exemplo típico. Provavelmente, a média, né? A soma a média da maioria, ela nos diz o seguinte: se eu interagir com uma empresa por e-mail, por rede social, sei lá, por telefone, a experiência vai ser completamente diferente. Não tem por que ser diferente. A empresa é a mesma. Só que dentro de casa a gente tem um monte de explicação. Não, é assim porque já era. Assim não dá. Eu vou dizer para você o seguinte, uma coisa que me chama muita atenção: você procurar atendimento numa empresa por e-mail, que sem dúvida é o canal mais barato para atender um cliente, o canal mais tranquilo, e para ambas as partes, o cliente também, ele mandou e-mail, sabe, aquela empresa vai ver meu e-mail e vai me responder, as empresas levam 5, 10 dias úteis para responder. Por quê? Porque problemas internos, e ela diz, não, vamos continuar por telefone, que é um jeito que funciona, que é mais caro, que todo mundo se cansa, que gera atrito, né? Outra pergunta que eu sempre faço, muitas vezes, para executivos, assim, hoje, se eu perguntar para você, onde é mais importante atender bem o teu cliente? No teu site, na rede social ou no Reclame Aqui? A maioria fala Reclame Aqui. Mas o cliente já passou antes pelo site tentando resolver, tentou passar pela rede social e chegou no Reclame Aqui. Ninguém vai direto no Reclame Aqui. Ou a minoria, talvez. Exatamente por quê? Porque as empresas, elas não olham por como o cliente se coloca, elas olham para os seus processos. Então, esse é o problema típico, né? Porque pensa, se eu interajo com o cliente o tempo inteiro, o cliente entrou no varejista, foi lá, uma mulher foi lá, olhou 5 vestidos numa loja, tá? Foi provar. Saiu, não comprou nenhum. Onde fica essa informação? Né? Onde ficou? As empresas estão mais preocupadas em ver o que o cliente comprou para ver, tipo, se comprou o tênis eu vou vender a meia, ao invés de entender que se eu paguei para um cliente no mercado, chamei a atenção dele, teve o custo todo de aquisição, ele entrou na minha loja e eu não converti por quê? Atendimento, não tinha a cor que a pessoa queria, não tinha modelo que ela queria, não tinha tamanho que ela queria, é o preço, né? Então, é um pouco do mindset que está mudando, né? A gente está entrando numa era nova, essa era da inteligência é a era que a gente tem que surpreender as pessoas. E a gente ainda vive na era antes, que eu vou fazer bem o meu trabalho e eu vou ser melhor que o e-mail, né? Meu call center, o meu e-mail marketing vai ser melhor que o e-mail. A gente não tem essa visão única ainda. Mas, de novo, isso é a média, né? Existem muitas empresas que são referência no mercado hoje no quesito de atender bem cliente, né? Legal, legal. E para a gente fechar, encerrar com a última pergunta aqui, tudo que a gente falou, muito do que a gente falou aqui, envolve tecnologia e, obviamente, envolve dados dos clientes, né? E a gente sabe que a gente estava para ter a aprovação da LGPD agora para esse ano, mas com toda essa complicação foi adiada e vai para o ano que vem. Como é que vocês, como empresa de tecnologia e que lidam com uma quantidade significativa de dados, estão se adequando e estão conseguindo oferecer também para os clientes de vocês uma tranquilidade aí em relação aos dados que eles trabalham? Perfeito, ótimo ponto. Até porque muitas pessoas, elas têm ainda, digamos assim, um paradigma sobre a nuvem, né, os dados na nuvem, os dados, né, num provedor, assim. Primeira questão, assim, desde quando a Salesforce foi fundada, o conceito já foi o conceito de segurança acima de tudo, isolamento da informação, né? Então, a Salesforce é um dos 4 principais valores da companhia, é o Trust, né? Exatamente, assim, ninguém tem acesso à informação do cliente que eu falo, o cliente Salesforce, né? A empresa, somente ela tem acesso. Então, essa é a primeira premissa. Do nosso lado, como a gente gerencia as nossas ofertas de soluções de negócio, isso é premissa e tem sido assim nos últimos 21 anos, e a gente é reconhecido por isso. Uma empresa muito sólida nessa questão, né? Inclusive, a gente tem portal de transparência, até de disponibilidade do serviço, se eventualmente acontecesse um imprevisto, isso é transparente para cliente, inclusive, para mostrar o total compromisso com sempre, né, esse valor forte que é o Trust. O outro questão os produtos que a gente comercializa, que são focados que a gente chama de Customer 360, ou seja, toda a mandala de relação ao redor do consumidor, desde venda, atendimento, marketing, e-commerce, treinamento, enfim, toda essa miscelânea de produtos, todos eles foram concebidos para suportar as práticas de GDPR, LGPD e etc. que existem no mercado. A Salesforce, inclusive, é uma das grandes apoiadoras na Europa do GDPR. Então, hoje a gente leva para o mercado produtos já suportando esse tipo de premissas, né, de metodologias, de bom senso até diria, né, para que as empresas possam tomar decisões baseado nas informações que as pessoas, né, os consumidores de fato consentiram que fossem tomadas, ou eventualmente dentro das capacidades de cada legislação aí, do volume de usuários que eu estou analisando sem ter a personificação, né.
Então, quanto a isso, a gente tem isso muito claro, inclusive um pattern, digamos assim, de como se trabalha, né, com esse tipo de produto no mercado hoje. Mas nesse quesito, eu digo para vocês, assim, eu acho que o mercado brasileiro evoluiu muito nos últimos 2 anos, principalmente, tá? Eu acredito que as médias e grandes companhias, que eu acabo tendo uma interação maior, eu vejo elas já muito preocupadas e preparadas nisso, né, a grande maioria. As pequenas, isso se torna um desafio um pouco menor, porque, na verdade, elas ainda têm processos com muito toque dentro de casa, então elas conseguem gerenciar as pessoas que conversam. As grandes, pode acontecer um desvio nesse sentido, e aí que entra esse tipo de solução exatamente para garantir a governança e também o trust do consumidor com aquela empresa em específico, né? Perfeito, excelente. Carlos, eu queria te agradecer aí pelo papo, foi muito, muito bom mesmo. Quando você estava falando aqui, em vários momentos eu fiquei pensando, eu preciso enviar depois esse vídeo para tal pessoa, depois eu preciso enviar esse vídeo para tal pessoa, porque... Por favor. elucidando vários pontos que a gente também tenta trazer e tal, então foi excelente, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela participação. Não, foi um prazer. Eu que agradeço o convite, espero que todo mundo fique bem e contem conosco aí no que necessitarem, tá bom? Tchau, fiquem bem. Maravilha. Tchau, tchau. Valeu, pessoal, obrigado e até o próximo vídeo na semana que vem. Valeu.